o programa especial alusivo ao Dia do Trabalhador. Queremos saudar a todos que estão presentes aqui. Daqui a pouco a gente vai cumprimentar a cada um e dizer da satisfação recebê-los para esse programa especial, onde vamos analisar, enfim, o que tivemos de bom, o que é necessidade e também, é claro, os nossos reclames. Vamos cumprimentando a todos e agradecendo de antemão aqueles que estão nos dando apoio, empresas e instituições. FZ Construções, Sintect, Sindicato dos Trabalhadores nos Correios de Santa Maria, no segundo núcleo do CEPER Sindicato, Sindical, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas de Alimentação de Santa Maria e região, também Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Maria, Clínica Protege, Medicina Empresarial e Assistencial, Sindigêneros Santa Maria e Simprosme, Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria. Estão conosco para esse programa especial, Dia do Trabalhador, o pessoal do Sintect aqui, o Andrigo e mais o doutor Diego. É isso, né? O pessoal do Sindical, o Claudemir e o... Valdemir, tá aí, Valdemir e o Cleomar. O pessoal do CEPERS, a Maíra e o Gilmar, o Simprosme, a Selma Pietzak e a Juliana Moreira, e saudando também a Letícia Gonçalves, nossa operadora de áudio, nesse programa especial. Começar aqui pelo meu lado direito, pela Juliana Moreira. Que satisfação tê-la conosco nesse momento tão especial. Professora Juliana. A satisfação é nossa, então, representando o Simprosme hoje nesse debate, né? Cumprimento aos trabalhadores e trabalhadoras nesse dia e também aos colegas que estão na mesa e vão participar conosco do programa. Muito bem. Professora Selma Pietzak. Tudo bom, Ednardo? Que bom estar aqui contigo, né, nesse dia tão importante, né, o Dia do Trabalhador, acompanhado aí com essa mesa de companheiros de luta aí dos sindicatos. Muito bem. E lá no CEPER Sindicato, a Maíra, satisfação tê-la conosco. Do CEPER, o professor Gilmar. Muito bom dia a todos, especialmente aos ouvintes. Estamos aqui para debater sobre a situação da classe trabalhadora no mundo de hoje. Grandes desafios. Muito bem, agora vamos aqui, pessoal, do outro lado. Lá do Sindical, o pessoal do Sindical, então, é o Cleomar, né? O Cleomar está bem na ponta lá. E aí, satisfação, Cleomar? Cumprimentar os colegas sindicalistas, por esse dia tão importante para a gente estar aqui refletindo que é o Dia do Trabalhador e das Trabalhadoras. Muito bem. E ainda do Sindical, o Valdemir. Valdemir, não é, Valdemir? Aí. Valdemir, que satisfação. A todos e todas que acompanham esse programa especial e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui representando os trabalhadores e trabalhadoras que são aqueles que são responsáveis por grande parte do alimento que chega à mesa das pessoas. Então, nós temos um papel muito importante a cumprir e temos problemas e temos alguns avanços, e isso a gente vai falar durante o programa. Muito bem. Que coisa temos que falar e vamos falar. O pessoal do Sintect, na presença, na pessoa do Andrigo. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, Dinarte, mais uma vez estar aqui participando dos teus programas aqui da rádio, também saudar toda a mesa aqui, todos os companheiros aqui e companheiras, e esse dia alusivo, o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, dizer que existe muitas coisas ainda a ser avançado nesse Brasil, e que hoje a gente vai tentar fazer um debate aqui sobre as coisas que ainda tem por vir e as coisas que prejudicaram os trabalhadores aí nos longos dos anos aí. Muito bem. O doutor Diego, ele que vai nos orientar
justamente sobre o que se deve buscar em termos de direito e o que é que já se conquistou também. Isso se vai falar aqui nessa programação especial. Doutor Diego, satisfação tê-lo conosco. Satisfação, Dinarte. Saudações, então, aí à tua audiência aí da Rádio CDN. E, então, saudar também aos trabalhadores e trabalhadoras nesse dia tão especial, né? E saudar também os membros aí da mesa, que temos temas, né, para discutir. Os temas. Qual é o sobrenome do doutor Diego? Strasburger. Strasburger, rapaz. Então tá. Bom, já vamos começar aqui defendendo as teses, né? Isso, professora Juliana, porque essa primeira parte a gente vai falar daquilo que não agrada, aquilo que se vai buscar no sentido de melhorias para a classe, enfim, o que não aconteceu, o que deveria ter acontecido da parte dos educadores municipais aqui, professora. Nossa, então só essa pauta já vai dar meia hora de programa. A gente vai começar a falar do que a gente tem buscado enquanto categorias, professores municipais. Nos últimos anos, né, Dinarte, a gente vai debater bastante tempo, assim, né? A gente, para começar, já que é para falar do que não está acontecendo, né? Os professores municipais estão há 2 anos os professores e os servidores municipais, né, como um todo, estão há 2 anos sem reajuste, né? A prefeitura alega que não tem caixa, que não tem dinheiro para nos dar reajuste. Estamos enfrentando a questão da nossa reforma da Previdência, né, que ainda não voltou à pauta esse ano, mas ela está ainda ainda é um assunto que vai acontecer, e que o ano passado os ouvintes puderam acompanhar a nossa luta, a nossa briga com a prefeitura, né, contra uma reforma que vai ser extremamente prejudicial para o Serviço Municipal de Santa Maria. Com relação aos professores, né, a nossa briga pelo terço da hora atividade, que é um direito garantido desde 2008, que a rede municipal ainda não implementou, né, não implementa e não garante aos professores, e que acaba trazendo uma sobrecarga de trabalho para os professores, né? Professor não tem escala 6x1, professor acaba tendo escala 7x7, porque o trabalho do professor... Está sempre em atividade. Está sempre em atividade, gente. Não é só enquanto está em sala de aula, né? O trabalho em sala de aula exige planejamento, exige avaliação, e essa parte do trabalho do professor, que não é frente ao aluno, é feita fora do horário de trabalho, fora do horário que se está na escola. Então, essas são algumas das mazelas que os professores municipais têm enfrentado. Esqueci alguma coisa, Selma? Professora Selma. Isso repercute muito, acho que em condições de trabalho, né? Quando a gente pensa, e a Juliana ainda falou em reajuste, né? Reajuste era o que gostaríamos, mas sequer reposição inflacionária tivemos, né? Então, o contra-cheque hoje de um servidor municipal de Santa Maria é o mesmo contra-cheque de 2024. Isso é muito grave quando a gente pensa, né, que o custo de vida ele sobe, né? Existe uma questão inflacionária, existe uma questão de sobrevivência dos servidores que está sendo atacada, né? E ainda além de tudo isso, né, nós, no caso dos professores, temos um índice que é o Piso Nacional do Magistério. Eu ia perguntar isso, como que está essa situação? Que é muito importante a gente enfatizar, né, que é a lei de 2008 que garante o Piso Nacional, que é a mesma lei também que traz o terço da carga horária para atividade, e que em Santa Maria ela já não era cumprida antes de 2024. Porque até 2024 nós vimos tendo até o índice do piso, só que sem estar aplicada a carreira, né? Então, existe uma questão de organização da carreira dos professores, que deveria repercutir essa questão do piso, e já não estava acontecendo. Então, não adianta, né, nós termos leis que garantam o direito aos trabalhadores, se essas leis elas não são, de fato, cumpridas, né? Senão elas ficam aquela coisa bonita ali, dizendo que a gente tem direito a isso, né? Há conquistas legislativas que, na verdade, não se efetivam no dia a dia. E hoje o que nós vivemos na rede municipal de ensino é uma condição de trabalho muito precária. Muito precária. Nós temos circulados nas escolas e é angustiante quando a gente conversa com as colegas, tanto professores de sala de aula quanto gestões de escola, que não estão tendo as condições mínimas para desenvolver o trabalho
lá dentro da escola, lá com as crianças, lá na comunidade. O que tem gerado um adoecimento docente gigante. A gente está com uma série de professores adoecidos, falta professor, já falta porque não tem a quantidade de gente necessária, e ainda porque essa sobrecarga gera também, né, um adoecimento. Então, hoje, a situação que vivem os trabalhadores em educação de Santa Maria é bem complicada, Dinarte. Bom, e aí nós vamos para a rede estadual de ensino. Nós temos aqui os representantes do CEPERS, segundo núcleo do CEPERS Sindicato, a professora Maíra, começando pela professora Maíra. E aí, professora? Então, o quadro que a gente tem hoje no Estado, na verdade, ele não é uma especificidade só do Estado, né? As gurias colocaram aqui a situação do município e daqui a pouco, né, os outros sindicatos vão colocar a situação das suas categorias também, mas, no geral, o que a gente vê é um ciclo de perda de direitos, né? Independente da categoria, todo mundo, né, todos os trabalhadores, de alguma forma, nesse último período, tiveram perdas, né? E algumas conquistas que a gente vai falar mais para frente, né? Muito difícil, assim. Então, a gente está percebendo que a gente vive essa onda, que é geral, que não é só no país, né? A gente acompanha lutas em outros países, inclusive na Europa, que é uma referência, né, de condições de trabalho, e a gente vê isso como reflexo de uma crise geral, né, que o sistema capitalista passa, e aí a conta sempre é colocada para os trabalhadores, né? Quem muitas vezes contribui para a explosão dessa crise de diversas formas não é quem acaba pagando, né? Então a gente, nas nossas categorias, nas nossas relações de trabalho, a gente vem perdendo esses direitos por conta dessa crise mais geral, mundial até, né, que aqui no Brasil ela chega de uma forma também um pouco atrasada, comparando aos outros países, né, do mundo, mas chega também. E aqui a gente percebe, né, para além da nossa categoria, para a gente pensar também o mundo do trabalho, né, o quanto a reforma trabalhista ela veio, né, para retirar direitos, e ela mudou muito o cenário do mercado de trabalho. E aí vem uma das dificuldades que a gente tem de mobilizar, que é essa flexibilização do emprego, das relações trabalhistas que a gente tem. No Estado, a gente tem mais de 60% já da categoria em contrato temporário. O contrato temporário ele começou para suprir uma licença saúde, né, um afastamento de um professor, de um funcionário, e isso foi se ampliando, e hoje tem colegas que se aposentam em contrato temporário. Então, se encontrou uma brecha na lei para se consolidar uma relação de trabalho precária, onde os colegas não têm quase direitos nenhum, mas têm as mesmas obrigações. Então, fica naquela instabilidade, e isso repercute muito na dificuldade que a gente tem da gente se mobilizar enquanto categoria. Se tu não tem o teu emprego garantido, né, tu tem um medo ainda maior de sofrer uma represália, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente vem acompanhando já, principalmente na última década, na rede estadual, e somado às nossas pautas, né, acaba sendo assim as grandes dificuldades que a gente tem. Porque também nessa última década a gente perdeu, em tempo recorde, uma quantidade de direitos na rede estadual que a gente demorou anos para conquistar, né? O sindicato, agora semana passada, fez 81 anos. Um sindicato que ao longo do tempo teve conquistas, né? Todas forjadas com muita mobilização, muita luta, que hoje a gente vê enfraquecida por conta também dessa flexibilização nas relações de trabalho. Então, para falar assim de maneira mais ampla, além da questão financeira, né, que principalmente as aposentadas da rede estadual sofrem muito, elas tiveram uma queda na qualidade de vida absurda, que fez com que elas voltassem a trabalhar, né, grande parte da categoria, e nas condições de trabalho, né, uma sobrecarga de trabalho, seja das funcionárias por questão física, né, muita gente entrando em laudo, tendo que se afastar do trabalho
por conta dessa sobrecarga que uma hora vai estourar no corpo, né? E o desmonte da carreira, né? Que a gente teve aí uma retirada, uma mudança no plano de carreira, na Previdência também, que tirou a maioria, para não dizer todos, né? Quase todos os direitos que a gente tinha, que eram acumulados ali nas décadas, né? Nos anos trabalhados, se valorizava isso, se valorizava a qualificação, estudo, e hoje a gente não tem mais esse plano de carreira, né? Então, é, na verdade, um desmonte de cima a baixo da carreira, e isso acaba refletindo também na formação dos novos trabalhadores, né? Como a gente trabalha com a educação, reflete na juventude que vem aí, que tem uma educação mais rebaixada em termos de qualidade, né? A gente vê os números aí, os índices a cada ano caindo mais, tanto no estado como no país também. Então, isso reflete tanto para a qualidade do nosso trabalho quanto para a qualidade da educação. Muito bem. Professor Gilmar. Então, em relação às questões da conjuntura, e é uma conjuntura que perdura há algum tempo, como foi dito aqui, nós analisando a questão do trabalho hoje, em nível nacional e internacional, a gente vê que todas as reformas, por exemplo, que ocorreram aqui no Brasil, né, a trabalhista, a previdenciária, a educacional, a administrativa que está em curso no Congresso, são reformas que vêm para atender uma necessidade do capital. Há uma crise do capital, uma crise principalmente no que diz respeito à taxa de lucros, né? Então, o setor empresarial, e a gente está falando aqui do mega empresário, daquele que tem grande poder econômico, que transforma o seu poder econômico em poder político, que elege muitos parlamentares através do financiamento de campanha. Então, isso já denota uma coisa que a gente gostaria de abordar aqui, com uma preocupação que deve ser dos trabalhadores também, que são os limites da democracia burguesa. Os limites dessa democracia em que nós, de 2 em 2 anos, temos eleições no Brasil, seja em nível municipal e em nível estadual e federal. O eleitor, o cidadão eleitor, acaba elegendo muitas vezes aqueles que não os representam. São muitas vezes representantes de alguns segmentos bem restritos da sociedade, que são aqueles segmentos que financiam campanha. Né? Nós tivemos aqui o governador, nosso governador do estado, ele faz o papel de um capataz do setor empresarial. O governador do estado é um capataz que cumpre uma determinada agenda. Então essa agenda vem de cima, ele só a executa. Né? Em relação à reforma trabalhista, por exemplo, nós tivemos uma amplificação da terceirização, uma amplificação da pejotização, então os trabalhadores precarizados, com muito menos direitos. Né? Então, o trabalhador trabalha, ele não tem uma folga semanal remunerada, ele não tem direito a férias, né? 13º, a garantido coisas básicas que o trabalhador tinha, hoje muitos já não tem mais. Né? Esse é um processo, então, que o capital arguiu no sentido da crise. Quando há uma crise, a gente tem que desconfiar o trabalhador, especialmente o trabalhador, tem que desconfiar do discurso da crise. Porque quando se vem com o discurso da crise, tem alguém querendo ganhar com ela. Em nome da crise se fazem as reformas. Em nome da crise se precariza direitos, se subtrai direitos. Tudo em nome da crise. Né? E como foi dito aqui, quem paga a conta é o andar de baixo. Né? Nós agora temos uma reforma administrativa que vai atingir diretamente o funcionalismo público. Mas tivemos a reforma previdenciária que se fala hoje que já tem que se fazer outra, que é para amplificar o ataque. E nós, na área educacional, a reforma educacional foi uma reforma, eu diria assim, é uma reforma caótica que não vem para atender aquilo que é dito. O que é falado da reforma é uma verdadeira falácia. É uma falácia, é enganar o povo, porque na prática a reforma, ela
vamos pegar alguns exemplos da reforma educacional para que a sociedade conheça o que está acontecendo na educação pública, né? Do Rio Grande do Sul, agora no município também vai ser instituído, trabalhar a educação como mercadoria e trabalhar a educação a partir da lógica mercantil. Olha, nós temos hoje no Brasil, só na educação básica, quase 50 milhões de estudantes no Brasil, na educação básica. Quando o mercado olha para 50 milhões de pessoas, ele pensa isso em termos de cifrão. Como eu posso ganhar dinheiro com isso? Então, se o Estado me entregar a administração e pagar para que eu faça a administração, eu vou ganhar muito dinheiro, né? O mercado pensando assim. E olha só o que está acontecendo. Com a reforma, o estudante hoje, ele pode passar para o ano seguinte, ficando, como vamos usar uma linguagem que a sociedade entende melhor, rodando em até 4 componentes curriculares. Ainda assim ele avança. Então, só o ano passado, no Rio Grande do Sul, na rede estadual do Rio Grande do Sul, quase 10 mil estudantes passaram ficando em até 4 componentes curriculares, que eram as antigas disciplinas. Passaram. Aí, todos sabemos que existem hoje, em curso, toda uma política de provas externas. SAERS, SAEB, o PISA, que são provas externas que são feitas para aferir a qualidade da educação. Essas provas externas, elas sendo feitas com aluno que não, passou sem saber, por óbvio, o aluno vai mal. Indo mal, o governo tem o discurso que quer. Ele fabrica o discurso que quer. Quer dizer o seguinte, bom, a gestão pública não está dando conta, temos que entregar para a gestão privada. Porque é aquela coisa do mito de que, sendo privado, funciona. A gente vê a CE, a gente vê a Corsã, a gente vê várias instituições privadas como funcionam. Mas há o mito de que, sendo privado, resolveu o problema, né? Privatizando é a conta. Claro que o mercado está de olho nisso, né? Agora o Estado do Rio Grande do Sul prevê já entregar, agora em junho, num leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, 98 escolas serão leiloadas. Então o mercado avança na educação, no sentido de tomar conta da administração escolar e de começar a fazer isso. Então, a outra questão que também é uma excrescência, a gente sabe que tem uma legislação que prevê que o estudante, para passar de ano, ele tem que ter frequência, porque o ensino é presencial, não é à distância. Ele tem que ter pelo menos 75% de frequência. O que ocorre? Hoje, na rede de ensino, se um aluno faltar durante o ano letivo, durante 5 meses, vamos dizer que ele falte às aulas de maio a outubro. Ele volta no início de novembro. Ele tem direito de fazer um trabalho de compensação de infrequência, está apto a avançar de ano. O aluno vai passar sem saber. De novo. Então, o que foi dito aqui é que, na verdade, está se construindo, do ponto de vista de política pública, algo que está fadado ao fracasso. E eu diria mais, o governo sabe que não vai dar certo. Embora ele diga que pretenda que dê, ele sabe que essa política não dá certo, porque essa política já não deu certo em outros países. Está sendo implementada hoje no Brasil e já tem experiências internacionais que depõem contra essa política. Muito bem, muito obrigado, professor. Vamos para o outro lado da mesa, o pessoal do Sintect aqui. O Andrigo. Muito interessante nós ouvir as outras categorias também, né? A nossa categoria dos Correios, uma categoria que adoeceu ao longo dos anos, né? Desde 2011, essa categoria não tem concurso público, vem sendo atacada pela grande mídia nacional em relação à privatização. No governo passado, nós tivemos um ataque muito grande
em relação à privatização dos Correios. A maioria da população não entende qual é o papel dos Correios brasileiro, que é um papel de integração nacional. Os Correios é o único ente da empresa pública que está presente em 5.570 municípios do Brasil, fazendo esse papel de integração. Hoje, os Correios entregam a prova do Enem, né? A operação do FNDE também entrega pelos Correios. O Correio faz esse papel sem cobrar um centavo do governo federal. Os Correios também tiveram participando também das enchentes, né? Na parte logística, né? Os Correios participaram. Tudo esse gasto que nós tivemos nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e dos outros desastres ambientais, todo esse valor foi retirado de dentro dos cofres dos Correios. Nem R$1 foi tirado do governo federal. E esse papel está sendo atacado, né, pela grande mídia. Os trabalhadores vêm adoecendo, muitos nos setores de trabalho, com percursos muito grandes, né? Os carteiros, os atendentes comerciais com metas cada vez mais abusivas, tentando buscar o lucro, que o capital quer o lucro, né? De qualquer forma, quer retirar o lucro dentro dos Correios. Só que os Correios brasileiros ele nunca foi criado para ter lucro. Ele foi criado para isso, para fazer esse papel social e esse papel também de integração nacional. Diante disso, né, nós viemos também sem concurso público desde 2011. Então, na nossa categoria não entra nenhum trabalhador mais por concurso público já há mais de uma década. Houve um concurso público no ano passado, até agora não houve contratação de ninguém. E a gente só vê sair trabalhadores, né? Cada vez mais sai mais trabalhadores em plano de desligamento voluntário, né? Que o presidente dos Correios quer retirar até 2027 15 mil trabalhadores nesse plano de desligamento voluntário. E, por outro lado, também um adoecimento muito grande dos trabalhadores, né? Com doenças ocupacionais cada vez maiores, devido a esses grandes percursos que o carteiro vem percorrendo. Hoje, na cidade de Santa Maria, nós temos apenas 29 carteiros, já foi 100 carteiros que trabalhavam aqui na distribuição e na entrega, hoje são apenas 29 carteiros. Então quer dizer que nós perdemos ao longo dos anos quase 50% da mão de obra de trabalhadores aqui. E o trabalho só aumentou, né? O trabalho nunca diminuiu, apenas aumentou ainda mais a percorrida dos carteiros e também a entrega. E esse ataque da categoria dos Correios, né, pela privatização, um ataque nacional, que todo mundo está vendo, ele quer, de todas as formas, como eu disse, que a população mais carente pague por esses serviços sociais que os Correios fazem. Como a prova do Enem, que hoje é entregue aqui em Santa Maria, no mesmo horário que é entregue lá no Acre, que é entregue lá em São Pedro do Sul, no mesmo horário é entregue as provas dos Correios pelos trabalhadores dos Correios, a prova do Enem pelos trabalhadores dos Correios. E esses ataques, então, Dinarte, está acontecendo na categoria dos Correios aí, muito forte. Muito bem, o doutor Diego vem aqui também pelo Sintect e está analisando o reclame de cada categoria do ponto de vista legal, doutor Diego. Como é que o senhor está analisando esses reclames aqui? Sim, Dinarte. Até quando o pessoal começou a falar, eu comecei a anotar aqui os pontos que são convergentes, né, nas categorias. E saúde mental, me parece que é uma situação assim urgente, né? Já é importante, mas agora está muito urgente, porque o que acontece? Esse achatamento dos direitos, essa exposição do trabalhador no sentido de muita demanda para poucos trabalhadores. Nós acompanhamos aqui a categoria dos Correios, né? Há um desgaste mental aí também. Há um desgaste mental e físico, no caso dos Correios. Só para exemplificar, unidades grandes, onde teriam que ter 60 trabalhadores, hoje contam com 28, por exemplo. E desses 28, obviamente, eles acabam adoecendo e nós vemos, às vezes, 8, 10 trabalhadores dos 28 que estão afastados. Então, olha o problema que se cria, né? Então, há um adoecimento então, físico, mas o que mais me parece assim, é o mental, né?
Então, está muito em voga agora isso, porque agora no dia 25 do mês que vem, de maio, desse mês, né, ele vai entrar agora a NR1, com a modificação aí, que ela traz essa preocupação no sentido de que as empresas comecem a olhar o ambiente do trabalho em relação ao mental do trabalhador, né, ao psicológico. Então, coisas que não estavam na agenda, né, dos trabalhadores, aí dos empresários, enfim, dos empregadores, hoje vão passar a ter. Porque o que acontece? Essa NR é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ela elenca, então, uma série de elementos que devem ser observados pelas empresas, né? Então, esses elementos eles devem estar ali no Programa de Gerenciamento de Riscos. O antigo PPRA, hoje é PGR, né? O Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, toda empresa vai ter que ter esses elementos documentados, né? Então, me parece muito importante. Por quê? Além disso tudo que nós falamos. Se numa ponta o trabalhador adoece, psicologicamente, psiquiatricamente, na outra ponta, quando ele vai buscar aí o amparo previdenciário, e nós temos um dado até relevante, segundo o IBGE, que de 2019 a 2024, houve um aumento de adoecimento mental de 104% dos trabalhadores. 104%. Desses 104%, apenas, então, dessa montante todo, apenas 2% foram considerados o nexo causal entre trabalho e... Poxa, é impossível, né? É impossível que obviamente que tem, né, sempre vai ter as exceções, mas diante de toda essa situação que a gente vê, então existe uma dissonância, né? E me parece que, ok, tem essa norma, como as professoras falaram ali, uma coisa tem a norma, outra coisa vamos ver se vai ser aplicado. Os auditores fiscais do trabalho, que fazem um trabalho muito importante, né, exercem uma atividade muito importante, eles vão ter agora, inclusive, a possibilidade de aplicar multas diretamente, né, nessas questões ali. Então, vamos ver como é que vai se comportar nessa questão da saúde mental, como é que vai evoluir. Outra situação, e aí é muito ligada à questão do ambiente do trabalho também, né? Nos Correios a gente vê muito isso, unidades de distribuição sucateadas, para além do setor do fator humano, né? Unidades sucateadas, então, que acabam expondo os trabalhadores, né? Então, maiores percursos, enfim, risco de quedas. Nós temos ali questões, por exemplo, de carga e descarga de caminhões, que acontece volta e meia algumas acidentes de trabalho, né? Alguns acidentes de trabalho. Então, nesse sentido, é exigir uma atenção maior, né? Tem que se exigir essa atenção maior. E até a professora Maíra falou ali e o professor Gilmar também falaram sobre a reforma trabalhista, né? E me pareceu assim, a partir de 2017, a impressão que nós, advogados trabalhistas da parte reclamante, nós temos é assim, poxa, todo momento em que existe uma crise, tá, agora nós vamos discutir o direito do trabalho e a previdência. Não, mas para aí, não se discute no momento de crise, tem que se discutir no momento, né? Porque aí é muito fácil. E geralmente cai sempre pro lado mais fraco, né? Então é essa situação que sempre se aponta o dedo aí para os trabalhadores das mazelas aí da economia, né? E não é assim, a gente sabe que não é. Né? Muito bem. Agora é o sindical. Muito obrigado, doutor Diego. Agora o sindical. O sindical é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas de Alimentação de Santa Maria e região. E aí, como é que está esse trabalhador, o Valdemir? Da mesma forma que a grande maioria dos trabalhadores, esses trabalhadores das indústrias da alimentação, eles clamam por algumas melhorias, clamam por alguns benefícios que hoje não tem. E um problema que é comum a todos, eu acho, todas as categorias que já foi citado aqui, é a flexibilização de direitos. A reforma trabalhista de 2017 atingiu muito forte os trabalhadores do setor privado. Um dos exemplos é a possibilidade de negociação direta dos trabalhadores com as empresas, sem a participação do sindicato. Um exemplo disso é o banco de horas. O banco de horas é extremamente danoso para os trabalhadores, na medida que ele é feito conforme a vontade da empresa, sem respeitar
o interesse do trabalhador, ou seja, desorganiza toda a vida do trabalhador. Algumas empresas, principalmente as maiores, a gente tem conseguido fazer uma negociação e ter um acordo coletivo de banco de horas. Mas grande parte, a grande maioria, infelizmente, aplica o que a reforma trabalhista permite. Outra questão é a possibilidade de fazer rescisão de contrato direto na empresa também. A participação do sindicato é fundamental para garantir que as rescisões sejam feitas com as verbas, com os direitos, tudo ali direitinho, né? E quando é feito diretamente, às vezes por vontade da empresa mesmo, outras vezes até por engano, o sindicato está aí para corrigir quando há o engano da empresa, e normalmente o engano é favorável à empresa e não favorável ao trabalhador. Então, com certeza, a flexibilização de direitos é um problema muito sério. Outra questão que afeta muito os trabalhadores da alimentação é a questão do assédio moral. Existe muito ainda o assédio moral, porque a nossa categoria se caracteriza, apesar do avanço tecnológico, que ele é importante, mas na medida que há o avanço tecnológico, muitas vezes as máquinas que vão dar mais produtividade para a empresa sobrecarregam o trabalhador que continua no trabalho braçal. Né? Existe muito ainda o trabalho braçal na categoria da alimentação. Moinhos, engenhos, os próprios frigoríficos, todos eles são afetados por isso. E essas demandas, também o excesso de jornada, né? Mesmo em frigoríficos, que é um trabalho extremamente, não só exaustivo, mas ele é danoso, ele gera agravos para os trabalhadores pelo próprio ambiente, como se organiza. É um ambiente que não tem ventilação, tem choque térmico, tem toda uma situação que faz com que a saúde dos trabalhadores sejam afetadas, né? Então, isso também afeta diretamente a questão saúde mental. Chegou esse ponto que nós não tínhamos, um dos convênios que o sindicato não tinha, era com psicóloga. E nós hoje temos uma psicóloga conveniada com o sindicato devido a esse avanço. Inclusive, fizemos uma mesa redonda outro dia, e por incrível que pareça, só os que participaram dessa roda de conversa, 30% tinha depressão. Isso não é pouca coisa. No frigorífico, por exemplo, 30% dos trabalhadores, durante a pandemia, 30% tiveram a Covid. O que deu uma aliviada foi que são, na maioria, jovens, aí foi assintomático. Só que esses jovens, eles levaram essa doença para as famílias, para os pais, para os avós, enfim. Tanto é que a pandemia se estendeu para São Cepé, que não tinha problema dele. Não tinha problema muito grave da pandemia, mas devido a grande parte desses trabalhadores trabalharem aqui em Santa Maria, levaram essa doença para São Cepé. Que, inclusive, a imprensa de lá, das rádios de lá, enfim, correram atrás para saber por que estava acontecendo isso, enfim. Né? Então, é um problema que com certeza, é uma situação bastante difícil para os trabalhadores. Né? Então, é uma luta permanente, né? Temos, sim, podemos dizer que temos alguns avanços nas negociações diretas, só que a negociação direta, a negociação com as empresas, do sindicato com as empresas, do sindicato patronal com os sindicatos trabalhadores, não resgata muitas dessas perdas que a gente teve, que é o que a gente está tentando via negociação coletiva. Teve a perda por causa da reforma trabalhista e a gente tenta resgatar na negociação. E aí uma coisa que me surpreende quando se luta, e é uma luta histórica, pela redução da jornada para 40 horas semanais, é bom lembrar que essa luta ela se estende desde a Constituinte. Na Constituinte já se debatia a redução para 40 horas. Se avançou na Constituição de 88 para as 44, que já foi um avanço. Então, dizer que não é o momento... Normalmente as empresas dizem não é o momento, só que estamos há 40 anos lutando pela redução da jornada. Aí a reforma trabalhista, em 7 meses se resolveu, a reforma da Previdência em 9 meses se resolveu, e aí a coisa anda bem mais fácil. E quando chega a vez do direito do trabalhador, a afirmação é que não é o momento. Nós achamos que é o momento, sim. Agora é o momento porque aumentou a produtividade das empresas, aumentou a produtividade das empresas, principalmente pelo avanço tecnológico, né?
a inteligência artificial, a robótica, a automação. Nós temos empresas aqui na Quarta Colônia, a Roseira, que hoje tem setores amplos que não tem um trabalhador. Precisa compensar de alguma forma. E então as empresas aumentaram a produtividade. Claro que tem um paradoxo na nossa categoria. Se por um lado aumentou grandemente a questão do avanço tecnológico, por outro lado ainda tem aquele trabalho do braçal, que tem que trabalhar 6x1. Né? Então, essa nossa luta, temos grandes problemas, mas vamos enfrentando, né? Na medida do possível, e a luta ela se dá com a participação dos trabalhadores. Não adianta o sindicato fazer a parte dele sem... Então, por isso que a gente trabalha, o nosso trabalho é de conscientização do trabalhador, que ele tem que lutar pelos seus direitos. E o Cleomar é caçapavano, né? Eu sou caçapavano. O Valdemir é caçapavano. Eu sou caçapavano. É, o Valdemir, tu Isso. é caçapavano. Ele é gabrielense. E nós temos o slogan lá que Caçapava não se entrega. Caçapava não se entrega. Então, tá aí, ó. Esse é o Valdemir. Fez Tá bom. toda essa colocação aqui. E agora, seu Cleomar. Mas eu acho que eu fui contemplado com a exposição do companheiro Valdemir, né? E eu acho que é assim, ó, essa é a doença mental. Pode passar o sem fio ali pro Cleomar. Aí fica melhor. Muitas vezes, assim, ó, acontece mais pelas trabalhadoras, né, que tem a tripla jornada de trabalho. E não é diferente no sindicato, na nossa categoria. Isso acontece muito também. Complementei só com o companheiro. Então, fechando essa primeira rodada, deixo à disposição para alguém que queira fazer alguma observação de tudo que nós conversamos aqui nessa primeira etapa do programa. Eu acho que só uma situação que o seu Valdemir, né, colocou ali, que é uma coisa que está chegando e nós não sabemos muito bem como lidar ainda. A inteligência artificial, as novas tecnologias e quais serão esses impactos, né, na vida do trabalhador. Nós temos hoje um projeto de lei, né, tramitando no Congresso a questão dos aplicativos, né, trabalho em aplicativos. E aqui nós temos metade da mesa que são educadores, né? E como faz falta a educação assim, na formação do trabalhador, muitas vezes. Porque a gente vê que você vende aquela situação, né, para o trabalhador no sentido assim de que você é empresário, né? E parece que eles não entendem que, nossa, o empresário não pode ser subordinado, né? O empresário ele não é subordinado e eles não vão além, né? Eles compram essa ideia, vamos dizer assim, e não tem uma consciência crítica, né, vamos dizer, desse conceito. Porque o que acontece hoje, os trabalhadores de aplicativo, eles não têm nada, né, não tem CLT, não tem uma carteira assinada, por consequência, muitos não contribuem na Previdência, até poderiam contribuir como autônomos, mas a grande maioria não contribui, né? Então, trabalham jornadas muito superiores a 8 horas, se colocando aí, quanto mais trabalho, obviamente mais risco, né, de acidente de trabalho, e quando acontece isso, ficam desamparados, né, porque o aplicativo não vai pagar ele se ele não estiver produzindo. E mais, os aplicativos, eles, na sua maioria, eles retêm mais de 50%. Dos valores, né? Então, aonde que está o conceito do empresário aí? Me parece, e não sou só eu que digo isso, muitos juízes, desembargadores do trabalho, né, falam isso, dizem que, olha, essa forma de trabalho, não tenha dúvida, é um trabalho subordinado. É um trabalho subordinado. Não existe porque existe um aplicativo, não existe, vamos dizer assim, isenção do aplicativo. O aplicativo ele só vai replicar quem fez ele, né? Então, esses vieses, eles continuam. Aquele embate de capital-trabalho, ele vai ser, vamos dizer assim, replicado na questão do aplicativo, né? E isso sem contar, então, a questão da IA, que eu nem vou falar aqui, mas acho que vou deixar o pessoal falar sobre Eu essa acho questão. importante, pegando essa questão, doutor, muito relacionado com o que o Gilmar trouxe da reforma educacional, né, Gilmar? Quando se coloca nessa ideia de que eu ser o empresário, eu não consigo entender que eu ser o trabalhador de aplicativo não é
essa noção de empresário, autônomo, independente e tudo mais, qual é a relação que isso tem com a reforma educacional que o Gilmar trouxe? Hoje a gente tem uma reforma que tirou do currículo da formação do trabalhador, da trabalhadora, porque filho de trabalhador forma na escola pública, né, tirou disciplinas, carga horária de disciplinas que ensinam a enxergar isso. Né, hoje a gente vê uma redução muito grande de disciplinas como filosofia, sociologia, né, disciplinas de humanas, que justamente servem para essa formação do cidadão. Para o cidadão se entender, eu sou um trabalhador, a minha formação não tem que ser só saber fazer algumas coisas. Eu trabalho também na rede estadual e trabalho numa escola de formação profissional. E a preocupação que a gente tem de pensar que nós não temos que formar um técnico. Né? O nosso técnico informático ele não tem que só saber mexer no computador. Ele tem que saber a função social dele, tem que saber o espaço social que ele ocupa. E hoje uma realidade muito triste que a gente tem é ver o nosso adolescente utilizando CLT como um deboche. Ah, ele vai ser CLT. Como se isso fosse um valor menor. Gente, a CLT é uma grande conquista dos trabalhadores. A CLT é que garante que a gente hoje consiga ter o mínimo que a gente ainda tem de direito. E aí, olha a crueldade de um sistema que faz com que um jovem acha que ser CLT é pouco. O ser CLT é menosprezar. Então, é um tipo de visão que ataca o direito, né? Infelizmente, o nosso jovem ele cresce entendendo que aquilo ali é motivo para deboche, para brincadeira, quando, na verdade, é o que iria garantir para ele, inclusive, o mínimo de dignidade enquanto trabalhador. Vamos pensar junto aqui, em relação a essa concepção que foi fabricada, tá? Para que fosse vendida para o jovem em cima de um termo que é muito caro a todos nós. Liberdade. A ideia de que tu sendo um MEI, por exemplo, ou tu trabalhando como um aplicativo, coisa assim, tu tem liberdade, por exemplo, na tua carga horária de trabalho. Tu pode trabalhar só de manhã, só de tarde, só à noite, como se assim fosse. Olha, um trabalhador de aplicativo, com a precarização que envolve o trabalho no setor de aplicativo, se ele não trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, ele não tira para o sustento. Ele não tira. Então, a liberdade que é vendida é uma grande falácia. É uma grande falácia. E isso tudo vem num combo que fala o seguinte, as reformas trabalhistas, previdenciária, que foram feitas, elas foram feitas para alijar dos trabalhadores muitos direitos que eles tinham conquistado historicamente com grandes lutas. E aí, como é que quem está promovendo as reformas pensa, bom, mas nós vamos ter, ali adiante, nós teremos um problema. Nós teremos gente se revoltando contra essa nova realidade precarizante do mundo do trabalho. Bom, mas nós podemos fazer o seguinte, criar toda uma lógica, um discurso, uma retórica, de que a saída é individual, de que tu tem que buscar, e aí entra na educação também, se instituiu duas concepções, de que o estudante deve ser competente e ter habilidades. Então, a ideia de competência e habilidade, ela é permeada em todo o espectro social, no sentido de que justifica-se. Olha só a perversidade da coisa. Justifica-se dizendo assim, bom, se você está trabalhando e tem um trabalho precário, que não tem direito a férias, 13º, adicional noturno, hora extra, é porque você não teve competência e habilidade para se colocar. Então você é o responsável, você é o culpado. Individualiza, e aí em relação à questão dos sindicatos, eles todos vêm sendo atacados, por quê? Porque os sindicatos são as organizações dos trabalhadores que lutam pelo direito coletivo, pelo interesse coletivo. Como se prega que a saída é individual, por princípio, se aconselha nem se sindicalizar. Aliás, se ataca a organização sindical por todos os flancos, se ataca a organização sindical. Mas quem ataca a organização sindical tem as suas organizações sindicais. É só pensar
nos sindicatos patronais. Engraçado, interessante que aos sindicatos patronais eles não são questionados, a existência deles e a ação deles não é questionada. Mas muitas vezes os sindicatos de trabalhadores têm a sua função e a sua atividade questionada e até, do ponto de vista retórico, dito que é algo ultrapassado, fazer uma luta coletiva, que agora a saída é individual e dialoga com o que foi dito aqui, a ideia de negociação direta. Ora, o trabalhador negociar diretamente com a patronal é uma formiga negociando com um elefante. Porque o poder é completamente desigual. Um tem o poder da caneta de demitir, de botar uma placa na frente para contratar com o alto índice de desemprego que tem, ele coloca uma placa na frente lá, demite coloca uma placa na frente, no outro dia tem 50 querendo a vaga dele. Com toda a precariedade do salário. Mas vai ter. Então, essa ideia de atomizar o trabalhador, de dizer que ele tem que negociar diretamente, é uma tática para arrebentar com a vida do trabalhador, porque as possibilidades do trabalhador individualmente ter força para conseguir o seu intento, para não dizer que é nula, é quase nula. E a gente percebe, assim, como tudo é muito bem pensado, né? Essas políticas são muito bem pensadas. Vamos pegar isso que a Selma trouxe, né? Sobre a juventude criticar ou querer fugir da CLT, ver a CLT como um sinônimo de que não teve sucesso na vida, né? É isso que a juventude vem colocando. Mas se a gente tentar analisar na perspectiva deles, né? Uma juventude que viu seus pais passando a vida inteira trabalhando em CLT, dando sangue, né, ali, sem perspectiva de ascensão social. Ele quer isso para ele? Não, ele quer uma ascensão social, ele quer ter uma qualidade de vida melhor, ele quer ter tempo de lazer, né? Então, essa ideologia que o Gilmar coloca, ela dialoga com isso, ela consegue dialogar com isso, né? Então, ela vende que se tu não for CLT, se tu for patrão de si mesmo, tu vai ter liberdade de escolher o horário que tu vai trabalhar, né? Tu vai poder ter horário de descanso, tu não vai ter um patrão ali te oprimindo, né, te assediando. Só que, na realidade, o que vem por trás disso é ainda mais danoso para o trabalhador. Quem aqui nunca se deparou com uma vaquinha para ajudar um motoboy ou um Uber que se acidentou e precisa arrumar o carro ou a moto e não pode trabalhar, né? E aí é desamparo total. O pessoal até comenta, né? Consegue levantar um dinheiro ali de Uber, de entregador. Agora, no momento que tu não tem disposição, que tu não tem saúde para estar no trabalho, tu tá totalmente desamparado. E ninguém tá por ti ali, né? Tu não tem uma lei para te amparar. E dentro desse debate da saúde mental que está estourando em todas as áreas, em todos os segmentos, né? E por conta disso, né, que foi colocado aqui, a criação da NR1. E eu acredito que quando um problema ele aparece numa dimensão tão grande como tem aparecido a saúde mental, se cria saídas. Agora, muitas delas são saídas que jogam de volta para o trabalhador a responsabilidade, né? Então, é uma saída individual que culpabiliza a pessoa. Por exemplo, o que tu tá fazendo, né? O passo a passo para te ter uma saúde mental, alcançar uma saúde mental, mas tu não interfere, tu não age sobre aquilo que está causando, que é a sobrecarga de trabalho, que é a tripla jornada de trabalho das mulheres, que é o deslocamento de casa para o trabalho nos grandes centros urbanos, e que Santa Maria não sei se se caracteriza como um grande centro urbano, mas que a gente já vê normalizado que o trabalhador tem que pegar 4 ônibus por dia para ir para voltar, né, do seu trabalho para casa. Então, num geral, assim, uma saída neoliberal de responsabilização do indivíduo por um problema que é social, né? Na educação, é essa formação que a gente está tendo. A juventude, no seu currículo, muito impregnado a ideia de que depende só dele o sucesso. Mas a gente sabe que não tem lugar para todo mundo
organização social que a gente tem hoje, né? E como é que tu lida com isso? A saúde mental vai ser uma válvula de escape, que já está dando resultado, né? Então, eu acredito que não só a gente debater, assim, lutar por saídas, mas saídas que sim venham a resolver o problema, né? E não abafar e não jogar de volta para o trabalhador, né? Esse problema que só causa um desgaste ainda maior. Muito bem. Dinarte, se me permite? Claro. Não, com relação à tentativa de enfraquecimento dos sindicatos, e isso foi muito presente no passado recente aí, mas não foi só a tentativa de enfraquecer os sindicatos. Claro, a tentativa do sindicato é justamente para favorecer os grandes, né? Enfim, o sindicato não tendo força para lutar vai fazer com que as reivindicações dos trabalhadores não tenham voz e nem vez, né? Mas foi além. A tentativa foi de enfraquecer as instituições como um todo, né? Ministério Público do Trabalho, Poder Judiciário, MPT, por aí vai. E os conselhos também, ou seja, a participação popular e como é que chama mesmo a função dos conselhos ali, que tem a participação popular, mas a questão enfim, controle social. Controle social, exatamente. Estava na cabeça o controle social, o enfraquecimento do controle social. O exemplo não estou puxando isso aqui dizendo para Santa Maria, até tem algumas considerações que a gente faz aqui e entende que tem que ser considerado. Mas o controle social, os conselhos municipal, estadual e nacional, muitas vezes não são considerados pelos gestores. Mais uma vez, até faço questão de dizer aqui, o secretário municipal de Santa Maria, ele dá a cara a tapa, ele participa das reuniões do conselho. Claro que ele é bastante questionado pelos problemas que tem na saúde, isso faz parte da vida. Mas isso justiça seja feita, ele participa, enfim, isso é importante. Mas o que se vê na maioria dos municípios é entender o Conselho Municipal de Saúde como inimigo. E, na verdade, ele é um parceiro. O Conselho Municipal de Saúde, os conselhos, de modo geral, eles são parceiros das gestões. É justamente para aprimorar, para não ter gasto necessário, para saber gastar, para ter retorno, né? Então, é importante que se faça essa alusão também e, de alguma forma ou de outra, conseguir enfraquecer. Está se resgatando agora essas organizações aí do controle social, mas por um período foi bastante complicado, né? Muito bem, seu Valdemir. Tá. Então, encerrando essa parte, primeira parte que a gente tratou da luta, não é isso? Essa foi a parte da luta, de se questionar aquilo que deveria ser melhor. Sempre mencionando que nós temos aqui o apoio de empresas e instituições. Agradecemos, então, a FZ Construções, Sintect, Sindicato dos Trabalhadores nos Correios de Santa Maria, segundo núcleo do CEPER Sindicato Santa Maria, Sindical, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas de Alimentação de Santa Maria e região, Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Maria, Clínica Protege, Medicina Empresarial e Assistencial, Sindigêneros e Simprosme, Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria. Nós vamos aos nossos comerciais e retornaremos em seguida na sequência do nosso programa especial em homenagem ao Dia do Trabalhador.
Feliz Dia do Trabalhador para todos os nossos valorosos profissionais, parceiros e colaboradores. Vocês são a razão maior da nossa existência. Parabéns pelo seu dia. Mensagem do Sindigêneros, Sindicato do Comércio Varejista e Supermercados de Santa Maria. Educar é transformar o futuro. Nosso respeito a quem está na linha de frente da educação. Feliz Dia do Trabalhador. Mensagem do Ciprosme, Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria. O trabalho de cada um faz o país crescer. Nosso respeito e reconhecimento a você. Feliz Dia do Trabalhador. Mensagem da Clínica Protege. Nesse dia 1º de maio, comemorando 30 anos, oferecendo a melhor medicina do trabalho para a sua empresa. Que o orgulho e o amor pelo que você faz continue sendo a força motriz que te move para realizar seu valoroso e dignificante trabalho. Feliz Dia do Trabalhador. Mensagem da FZ Construções. Na Rua Vitória Savian Reginato, 380. Fone 3212 2881. Muito bem, retornando então agora para as nossas considerações finais, não é isso? Eu quero dizer que foi realmente mais uma oportunidade importante, a gente que se encontra de forma esporádica e muito mais individual. Hoje a gente pôde encontrar aqui tantas e tantas pessoas profissionais que a gente encontra no nosso dia a dia individualmente. Hoje estão todos aqui. Então, eu quero dizer a vocês que é uma satisfação muito grande recebê-los na nossa mesa comemorativa hoje, não é isso? E para que a gente pudesse refletir realmente o que até agora nós estamos buscando como soluções, é isso? E aquilo que foi importante e que nós devemos comemorar nessa data tão importante. Sabe-se que sempre nessa reflexão o pessoal pensa, eu vou comemorar o quê? Né? O que eu vou dizer aqui de comemoração? Mas sempre é importante a gente valorizar aquilo que se consegue, aquilo que se conquista também. E, claro, sempre buscar novas conquistas. Então, eu quero agradecer aqui ao Luiz Mário, que chegou depois, mas chegou, não é isso, Luiz Mário? Mas muito obrigado pela participação aqui, estarmos juntos nesse momento, nessa data tão importante, o Dia do Trabalhador, é um momento de grande confraternização. Eu agradeço o convite e só quero deixar uma mensagem para o trabalhador, nesse dia 1º de maio, que ele tenha consciência da importância que ele tem como trabalhador. Não existe riqueza sem o trabalhador, nada cresce sem ele. Então, que ele tenha consciência disso, da sua importância, e que ele se organize no mundo do trabalho. Se organize com seus colegas, com seu sindicato, faça um debate e discuta as coisas. Porque é nesse debate, nessa união, que se vai conquistar alguma coisa. Mas, fundamentalmente, se valorize, porque é algo necessário para o ser humano. É isso. Muito obrigado, Luiz Mário. Professora Juliana. Agradecer a oportunidade, é um prazer conversar contigo, Dinati, né? Foi um prazer ter conversado hoje com os colegas de outras categorias, outros sindicatos, e eu acho que eu vou reafirmar o que o Luiz Mário traz,
da importância dos trabalhadores se unirem de diferentes categorias, né, apoiarem uns aos outros, porque quem produz somos nós, né, no caso dos servidores públicos que temos aqui, nós, servidores professores municipais, eu já estendo aos demais servidores da rede do município, o CEPERS também, né, que trabalha com os trabalhadores em educação. Somos nós que levamos esse serviço, esse trabalho para a população, para a imensa maioria da população. E acho que é importante manter essa união, manter esse diálogo sempre e essa busca por direito e garantia de qualidade de vida para os trabalhadores. Muito bem, professor. Muito obrigado, professora Juliana. Professora Selma Pissac. Isso aí, Dinarte, agradecer a oportunidade, né? Estar aqui falando contigo hoje presencialmente, né? Verdade. E bem acompanhada. Quantas vezes pelo telefone, mas hoje, e importante hoje, a gente pode encontrar aqui várias classes diferentes. Isso também é uma integração, né? E talvez a partir daí a mensagem para os trabalhadores que estão nos ouvindo nesse 1º de maio, né? Nós temos as nossas categorias diferentes, as funções diferentes que desempenhamos na sociedade, mas somos trabalhadores, né? Isso nos caracteriza enquanto classe, né? No mundo não anda sem a gente, né? Então é importante que a gente reafirme essa importância, reafirme que a luta é coletiva, né? Se eu tenho uma outra categoria de trabalhadores lutando, ele não está disputando comigo, ele está buscando um direito dele e eu preciso me somar a ele. Eu acho que isso é muito importante, que a gente possa transpor esses limites das categorias que nossos sindicatos representam, para que a gente possa lutar junto enquanto classe trabalhadora. E reconhecer que sim, no 1º de maio também temos motivo para comemorarmos, para confraternizarmos enquanto trabalhadores, porque sim, temos pelo que brigar, temos direitos que foram conquistados, temos leis para garantir né, que a gente vá atrás disso, temos como brigar para não perder direitos, né, que a Maíra falava antes, que a gente tem lutado nos últimos tempos para não perder, e se a gente perdeu é porque alguém conquistou pela gente. E eu sempre gosto muito de dizer, enquanto sindicalista, que o meu trabalho também é em honra de quem conquistou aquilo que hoje eu brigo para não perder. Então, que a gente reconheça que se a gente tem férias, se a gente reconheça que se a gente tem 13º, que a gente reconheça que se a gente tem descanso remunerado, muita gente antes de nós não teve. Né? Então, que a gente possa, enquanto trabalhador, valorizar a luta de quem veio antes e segurar essa luta, né, esses direitos para quem vem depois da gente. Muito obrigado, professora Selma. Professora Maíra, continuamos aqui na educação. CEPERS. Então, reafirmar que a saída para a gente sair dessa situação precária que a gente se aprofunda ao longo dos anos é coletiva, né? A gente tem aí se afundado cada vez em mais trabalho, em vários empregos, muitas vezes, né, para conseguir se sustentar, para conseguir honrar assim os nossos compromissos financeiros, e que a gente precisa olhar também para a dimensão coletiva, né? Existe o que a gente pode fazer individualmente, mas ele nunca vai conseguir conquistar aquilo que a luta coletiva já conquistou e tem o potencial de conquistar, né? No nosso país, a gente tem a história marcada por bastante luta dos trabalhadores, né? Tudo que a gente tem hoje e do que a gente já perdeu também, né? Ele foi conquistado com luta, nada foi dado por governo nenhum, né? Então a gente precisa resgatar essa perspectiva. E na parte da educação a gente tem um aliado muito importante que é a comunidade, né? Quando a gente luta por melhores condições de trabalho, até por reajuste salarial, a gente está lutando também por qualificar a educação, né? Não existe educação de qualidade sem um professor, um funcionário que consiga desenvolver o seu trabalho de forma minimamente com condições, né? Então, é muito importante de chamar a comunidade também. Então, a nossa categoria ela tem lastros maiores do que os próprios profissionais que atuam nas escolas, que são os estudantes, que são as famílias, que precisam estar inteiradas do que está acontecendo na educação, porque tem muita coisa em jogo. Existem mudanças que estão por ser implementadas que vão mudar da forma como nunca aconteceu na educação até então, né? A exemplo daquilo que o Gilmar colocou anteriormente, que são as parcerias público-privadas, que é a entrega da escola destinando dinheiro público para empresas que vão administrar as escolas. Isso é muito grave
Isso vai mudar o cotidiano da escola, vai mudar a relação do estudante e das famílias com as escolas. Então, é muito importante que a comunidade se engaje nessa luta também para que a gente consiga barrar essa venda, que é como a gente está chamando, né, que de fato é a venda de escolas para empresas privadas que não são nem do âmbito da educação, são bancos, são empreiteiras, né, que estão se apoderando aí do recurso público. E esse embate, então fazer o convite para esse embate que a gente tem pela frente. E para finalizar, agradecer, né, esse espaço. Importante a gente poder sentar, né, conversar com outros sindicatos e outras categorias também. E como é difícil a gente ter esse momento, né, mas também como é importante, porque a gente, dentro da nossa especificidade, a gente encontra pontos em comum e se fortalece e com certeza impulsiona aí o movimento e a nossa força para conseguir tocar as lutas aí e, enfim, conseguir vitórias, né, que é isso que a gente mira aí, né, busca. Muito bem, muito obrigado, professora Maíra. Professor Gilmar, considerações finais, professor. Muito bem. Eu queria iniciar falando um pouquinho sobre a necessidade, e aqui nós representamos aqui vários sindicatos de várias categorias, da necessidade da gente ter essa compreensão de que só nos organizando nós podemos conquistar avanços. Sem organização individualmente é o que dizem que nós devemos fazer, pensar no próprio umbigo. Não, nós devemos fugir dessa concepção. Nós devemos ter a concepção de que buscar a organização e a luta coletiva nós temos muito mais chance de auferir resultados. Em relação ao último período que nós temos feito as lutas, o CEPER Sindicato é o segundo maior sindicato da América Latina. Nós temos mais de 80 mil filiados. Somos um sindicato que tem muita força. No último período, a gente tem feito, como foi dito pela Maíra, uma luta muito mais defensiva do que propriamente propositiva, na medida em que os ataques são tantos que a gente se vê impelido a buscar não perder o que já tem conquistado. E as conquistas, todos devem saber, a comunidade, de modo geral, saber que os trabalhadores nunca receberam nada de graça, nada caiu do céu. Todos os direitos dos trabalhadores foram produto de luta, de organização e de luta. Por isso, nesse Dia Internacional do Trabalho, a gente quer ressaltar esse aspecto da importância de ter a compreensão de que só organizado e lutando pode se conquistar. Muito bem, muito obrigado. Vamos, professor Gilmar. Agora aqui vamos para o outro lado da mesa, não é isso? Com o pessoal aqui do Sintect. Então, começando pelo doutor Diego. Doutor Diego Strasburger. Isso aí, Dinarte. Vamos lá, então. Até fazendo um apanhado aí, então, do que todo mundo falou, do que as pessoas que já se manifestaram aí, a questão que nós temos que levar, me parece que o ponto forte são os trabalhadores unidos, né? E isso incomoda. Não é à toa que em 2017 nós tivemos ali a reforma trabalhista e foi o ataque ao sindicato, ao financiamento do sindicato ali foi a pedra de toque dessa reforma trabalhista, né? Então, ali tirando o antigo imposto sindical, nós tínhamos ali naquele momento o entendimento do STF dizendo que os sindicatos não poderiam cobrar nem a contribuição assistencial, e aí colocou no colo dos sindicatos aquela situação. Agora represente os seus associados, sem dinheiro, sem, né, se virem, reinventem-se, eu ouvi falar, né, é complicado. Mas as categorias se mantiveram, foi uma resistência, né, o fato só de se manter. Veio o julgamento do STF aí, posterior à reforma em relação aí à contribuição assistencial, dizendo que sim, ou seja, ele evoluiu o entendimento, né, dizendo que os sindicatos podem cobrar sim, né, de filiados e não filiados, desde que tenha a questão do direito da oposição. Então são vitórias que vêm assim, a partir de uma resistência de que estamos aqui sobrevivendo. E a partir dali, agora, vamos buscar novamente nosso espaço.
Me parece que é essa questão que tem que ficar claro, essa consciência de classe e a busca coletiva dos direitos. Ok, muito obrigado, doutor Diego. O Andrigo, considerações finais, esse momento especial, Andrigo. Obrigado, Dinarte, agradecer o espaço mais uma vez e agradecer mais uma vez a ti também por nos dar essa liberdade de conversar hoje. Fui muito contemplado aqui na fala de todos os colegas ali. E nós, trabalhadores dos Correios, como as demais categorias, lutam também para manter o que a gente já tem e tentar avançar. Porque a categoria dos Correios é uma categoria que, como as demais aqui também, acordam muito cedo para começar o trabalho, né? E terminam sua jornada sempre exaustiva aí no final do dia, com a grande sobrecarga de trabalho que temos enfrentando devido à falta de trabalhadores. E então, agradecer essa nossa... não ser mais repetitivo, né, na fala, mas agradecer muito esse espaço e que muitos outros espaços virão. Vai acontecer, com certeza. Com nós aí. Muito obrigado, meu amigo Diego. E também o Andrigo. Agora, o pessoal do sindical, Valdemir. Então, considerações, Valdemir. Agradecendo a oportunidade, esse espaço aqui, e é fundamental para que a gente possa se manifestar para a nossa categoria, para os trabalhadores, mas também para os trabalhadores de modo geral e também para a comunidade. Eu acho que é importante que a comunidade entenda o papel do sindicato. Nós temos que passar essa ideia de que o sindicato ele não quer, como alguns dizem, o mal, por exemplo, o sindicato de iniciativa privada. Tem entendimentos que o sindicato quer o mal das empresas, não é isso. Nós queremos o bem das empresas, nós queremos que as empresas prosperem, nós queremos que elas gerem empregos, nós queremos que elas tenham produtividade, mas que parte do lucro das empresas seja repartido com os trabalhadores. Que haja esse entendimento que para nós ele é fundamental, né? E queria também manifestar que neste momento, hoje, 1º de maio, está acontecendo desde as 13 horas e vai até as 20 horas, o Festival dos Trabalhadores. Então, é muito importante o ato deste ano. É um festival grande, de um porte grande, perspectiva de, 3, 4 mil pessoas, né? Então, isso é importante porque, além da reflexão, além da luta, teremos um momento de lazer e de confraternização e com várias atrações. Várias atrações artísticas, música, feira da economia solidária, doação de alimentos para cozinhas industriais e por aí vai. Uma série de atrações. Então, agradecemos, e só para finalizar, Dinarte, com a tua permissão, dizer da importância dessa nossa luta, que se entenda que enquanto tiver o lucro no centro do debate, a gente não avança. Toda vez que tem em jogo um direito do trabalhador, o centro do debate é o lucro e não a qualidade de vida do trabalhador. Então, os trabalhadores devem lutar e o sindicato estará ao lado, todos os sindicatos estarão ao lado desses trabalhadores para que tenham qualidade de vida. Isso é fundamental. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado ao Valdemir. E, para finalizar, o Cleomar. Em primeiro lugar, agradecer o espaço, né? Dizer que a união de todos os trabalhadores da educação e do Correio, a importância de estar unido nesse momento, né? De estar com as montadas na busca do objetivo, que é defender os direitos dos trabalhadores. Parabéns pelo Dia do Trabalhador e um abraço para todos. Muito bem, quero agradecer aqui então a todos os componentes dessa mesa, dizer que foi uma satisfação imensa tê-los conosco aqui. Graças a vocês a gente pôde fazer esse debate tão importante, nessa data tão importante, e agradecer também às empresas e instituições que nos deram apoio nesta iniciativa. FZ Construções, Sintect, segundo núcleo do CPR Sindicato, Sindical, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Cooperativas de Alimentação de Santa Maria e região, Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Maria, Clínica Protege, Sindigêneros e Simprosme Sindicato. Também agradecendo aqui a operadora de áudio e de vídeo
também a Letícia Gonçalves, que esteve conosco neste momento tão especial, nessa data tão especial, o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Muito obrigado a todos pela audiência e até uma próxima oportunidade.